Olá, Zé. Olha, antes de mais, obrigada por teres aceito o nosso desafio. Não, Obrigado. não foi bem um convite, foi mais um desafio. Como sabes, dia 4 de fevereiro nós celebramos o Dia Mundial da Luta contra o Cancro e queríamos aqui desconstruir um bocadinho desta ideia que é o cancro, que nós sentimos muitas vezes ao balcão e junto dos nossos clientes que falar de cancro que é um tabu, é algo que não se deve falar, como dizias há pouco, pode atrair coisas más. Dá uma olhada. O que é que para ti, o que é isto, cancro? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e pelo desafio, como dizem muito bem. Bem, o cancro, no fundo, é mais uma das patologias às quais nós estamos sujeitos, portanto, não é nem mais nem menos do que isso. Um bocadinho mais grave porque está conotado como uma doença bastante que debilita bastante as pessoas, Uma taxa de uma mortalidade. taxa de mortalidade bastante elevada. No entanto, ela tem que ser encarada como uma outra qualquer doença, e quando eu digo que tem que ser encarada temos que partir do pressuposto que ela pode ser tratada, ou pelo menos que ela tem que ser encarada de forma a ser tratada. Ou seja, eu explico. No meu caso concreto, quando me foi diagnosticado cancro, obviamente que a palavra em si tem um peso muito forte, não vou dizer que não, só que depois, tal qual como outra doença, como eu dizia, ela tem que ser encarada como tratável e como um problema que tem que ser resolvido. Não vale enfiar a cabeça na areia Não. E fazer de conta que não está lá durante uma semana, porque se calhar só estás a atrasar o processo. Exatamente, ou seja, quanto mais tempo nós perdermos a pensar no processo ou tentar encontrar uma explicação para porque é que aquilo aconteceu, menos tempo nos sobra para resolver o problema, ok? Portanto, isto é a forma como eu encaro. No meu caso concreto, e se calhar é a única coisa que eu consigo basear, não consigo pôr na cabeça das outras pessoas, mas sim na minha, aquilo que me aconteceu foi, não perdi muito tempo a pensar o porquê da razão de ter tido cancro, mas foquei-me mais, primeiro, em que nós estamos no século XXI com uma ciência super avançada e em confiar na ciência. Portanto, e foi isso exatamente que me aconteceu. Confiar na ciência, naquilo que me foi dito, nos profissionais que estão ao nosso serviço e que estão ao nosso dispor, e acreditar naquilo que me foi dito. Fazem trabalho. Exatamente. Da minha parte, houve bastantes perguntas, no sentido de perceber quais eram os passos, e depois foi um trabalho, sobretudo mental, porque é a única parte que nós, no fundo, conseguimos controlar. É a parte mental da coisa, do problema, que é eu não consigo ser o cientista, não consigo ser o médico que me vai tratar, mas consigo ser o psicólogo que me vai cuidar. Portanto, eu fui o meu próprio psicólogo. A partir daí, é criar um mindset, uma estrutura mental que focada muito na solução e nas variáveis que eu consigo controlar. Portanto, a partir desse momento, a palavra cancro fica não só como um diagnóstico e não passa a existir como uma realidade. É um diagnóstico que está ali, ok, mas a partir dali o foco é outro, é a solução, é resolver o problema. É isso. Tu falaste de uma coisa que eu acho muito importante e que se calhar às vezes já estamos a avançar um bocadinho mais na conversa e depois voltamos atrás. A questão de fazer as perguntas, tu fizeste muitas perguntas, às vezes também parece que há uma barreira em perguntar a quem é profissional na matéria, que realmente percebe e nos pode dar essas respostas. Não é? Parece que é essa coisa de fazer as perguntas, parece que não, se as pessoas têm dúvidas, as perguntas têm que ser feitas, certo? Quanto mais informação dos profissionais, não é daquela que vamos procurar muitas vezes na internet ou Google, não é? Dos profissionais, se calhar essa é a melhor informação que nós podemos ter. Da minha parte, em concreto, aquilo que eu tentei procurar sempre eram quais eram os passos que iriam ser tomados e de que forma que eu conseguiria ajudar. Foram sempre as minhas perguntas, ou seja, em que é que iria consistir os tratamentos, quais eram os timings e de que forma que eu conseguiria ajudar. E a ajuda muitas das vezes vem de diferentes formas, e uma das formas é, sobretudo, os nossos hábitos do dia a dia, que têm que ser alterados de certa forma para ajudar, seja hábitos alimentares, seja hábitos de dar uma caminhada, seja até o convívio social, que no meu caso não era uma coisa muito preocupante, mas neste caso concreto muitas das vezes as pessoas procuram refugiar-se, esconder-se, isolar-se e viver o problema sozinhos, quando no fundo se calhar aquilo que é preciso é exatamente o oposto, que é quanto mais carinho e amor sentirem da sociedade e da família e tudo isso, mais confortáveis se sentem.
Não faz mal contar aos outros? Não faz mal, muito pelo contrário. Só faz bem até para desconstruir, não só para nós, mas para com as pessoas que estão à nossa volta, essa questão da doença, não é? A quem é que te custou mais contar que tinhas cancro? Bem, vamos lá ver. Importa se calhar vir aqui um bocadinho atrás, que é, eu recebi a notícia sem drama. Como é que descobriste? Tiveste sintomas? Sim, pronto, isto começou em mais ou menos em meados de 2022, com uma dor muito aguda na zona lombar, que calculei eu que fosse de cansaço, stress, da idade, do trabalho, de conduzir, uma coisa normal. E depois a partir dali foi sempre, a dor foi-se agudizando, foi-se tornando cada vez mais insuportável. Fui fazendo os despistes, portanto tentativa e erro, fazia um exame, não era aquilo, depois partia para o outro. Tive a sorte de ser acompanhado por profissionais de saúde que nunca me deixaram cair nesta redoma do desconhecimento, portanto foram-me sempre acompanhando e dando indicações do próximo passo, até que em, mais ou menos em setembro, fui fazer um exame mais concreto em que identificaram uma massa, no fundo já era um ângulo muito inflamado, uma metástase, tinha a saber a posteriori, que estava a apertar os nervos contra a espinha e fazia gerar a dor, portanto era o tal alerta. A partir dali, lá está, a ciência estava tão avançada que me foi diagnosticado um tumor testicular, que já estava metastizado e pronto. Fui logo para o EPO e no EPO foi-me dito que aquilo era um problema para resolver e não era um problema para não se resolver. Exato, depois ficaram aqui assim. Portanto, o diagnóstico foi esse. Quando me foi lá a notícia, voltando a essa questão da pergunta, eu no fundo tive tempo, ao longo daquele período todo, para equacionar todas as razões, portanto, para colocar em cima da mesa tudo o que poderia ser o problema. Veio-se a confirmar que uma das coisas em que eu tinha pensado que poderia ser um tumor, que efetivamente o era, eu até pensava que poderia ser uma coisa no estômago, porque tinha tido um caso familiar, mas não, foi um tumor testicular. E eu no fundo recebi a notícia sem drama, ou seja, não dramatizei e ainda a pergunta que me fizeste, quem é que me custou contar, no fundo, não quero ser mal entendido, mas não me custou contar a ninguém, porque a toda a gente a quem eu contei sem drama também. Portanto, eu não dramatizei, nem dramatizo, porque não acho que faça sentido dramatizar. Portanto, as coisas têm que ser faladas com a normalidade que uma situação destas pede. E eu não dramatizei, portanto, não me custou contar a ninguém, porque se me custasse contar, era como se eu quisesse esconder algo que não pudesse, as pessoas não pudessem saber. E eu encaro isto exatamente da forma oposta, que é, eu acho que as pessoas precisam de saber, porque aconteceu uma coisa, um caso concreto que eu posso dizer que foi o facto de eu ter partilhado o meu caso, fez com uma pessoa, não importa o nome para o caso, que tinha um sintoma muito parecido com o meu, e que foi fazer um exame de rotina, porque se conseguiu comparar os sintomas que estava a ter com os meus, e tinha um tumor em crescimento, portanto uma fase muito embrionária, portanto isso aconteceu. Eu acho que se nós contarmos as coisas como elas são, e se o nosso exemplo ajudar uma pessoa que seja, já estamos provavelmente a salvar uma vida. Sim, eu acho que muitas vezes relacionamos o facto de contar que temos cancro com uma certa vitimização, porque vamos ser coitadinhos ou vamos tratar de coitadinhos, não tem que ser assim. Aliás, fazes isso de uma forma espetacular. Eu rejeitei sempre esse rótulo de coitadinho e rejeito, porque não tem nada a ver. Nós temos um problema, é factual, não há volta a dar. Depois a forma como nós o temos de o partilhar também tem que ser de acordo com o nosso perfil e a nossa postura pessoal e ao longo da vida. Portanto, eu conto as coisas, nunca permiti que as pessoas fossem perguntar a outros situações sobre mim. Se quiserem, perguntam-me a mim diretamente. Tu és o primeiro a dizer, fui ao IPO, fiz isto, fiz aquilo, está tudo bem. Não precisa mandar mensagens a perguntar se está-se bem porque está. Isso é espetacular. Aconteceu uma coisa muito chata na minha vida, que eu entendo e que compreendo e que aceito, mas que foi chata para mim. Abordarem a minha família, sobretudo os meus pais, no sentido de empolarem mais a situação daquilo que ela realmente era e de dizerem coisas que se calhar nem eu sabia que elas estavam a acontecer. Portanto, existe esta questão. Lá está relacionada com o dramatismo e a carga pesada da palavra cancro.
Eu tive o cuidado depois de desconstruir tudo isto diretamente com a minha família e de explicar o que é que estava efetivamente a acontecer. Portanto, de uma forma transparente, aberta e terra a terra. É isso. Vamos estar-nos a alongar mais. Ia-te só perguntar, e acho que já fomos falando disso um bocadinho, mas assim, em forma de resumo, que conselhos é que tu darias aos outros, mesmo quer tenham, quer não tenham cancro? Porque eu acho que tu levas daqui uma lição de vida que se calhar poucos de nós poderão ter esse arcabouço para falar sobre ela. E pronto, ao fim e ao cabo, o que é que este percurso, não é? Que foi um percurso que não foi tão longo quanto isso, mas que foi um percurso intenso, chamemos-lhe assim, não é? Digo eu. Não quero tirar ilações, mas que foi um percurso intenso. Portanto, deste percurso, o que é que tu aprendeste, o que é que tu podes realmente passar a aconselhar aos outros, mesmo até quem esteja a passar por situações semelhantes ou não? É sempre aquela coisa do que é que isto mudou na tua vida, não é? No fundo é isso, o que é que isto mudou na minha vida? Bem, no fundo, é a forma como nós olhamos para aquilo que nós queremos ter como prioridade na vida, acima de tudo isso. A noção do tempo mudou, a noção de priorizar as coisas que nós achávamos que era importante e que afinal de contas não são assim tão importantes, e outras que nós dávamos como adquiridas e que afinal de contas não são assim tão adquiridas, isso mudou, obviamente que mudou. Mudou ao ponto de ter mudado muitas coisas na minha vida. E foram decisões difíceis, mas que foram decisões que tiveram que ser tomadas. Aquilo que eu dou de conselho às pessoas, de encontro à tua pergunta, tanto no cancro como numa simples gripe, aquilo que eu digo às pessoas é, primeiro, para darem importância a todos os sinais que o nosso corpo emite. Portanto, se o nosso corpo está a emitir sinais que são um bocadinho diferentes do habitual, temos que lhes dar a devida importância, porque aqui neste caso o tempo pode salvar uma vida e quanto mais nós ignorarmos, podemos às vezes estar a ignorar o óbvio e estamos a atrasar um problema que não vai ficar resolvido por si só, muito pelo contrário, só se vai estar a agravar. Portanto, dar essa dica de estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo emite e de procurarmos a ajuda profissional que ela existe e de confiarmos na ciência. Depois todo o resto é esta questão de priorizar o que nós achamos que... E tu falaste uma coisa muito importante, o tempo. Sim, sem dúvida. Como é que o tempo alterou para ti? A tua noção de tempo? Alterou de uma forma muito significativa. Ao ponto de eu perceber que tenho uma filha com pequenita e de perceber que eu nos últimos 4 anos não tinha passado férias de verão com ela sequer e que se calhar era importante priorizar muito mais esse tempo porque vai-me dar outras coisas que eu não estava a ter. A longo prazo, A não é? longo prazo. Nós vivemos numa sociedade que vive a vida a correr, não é? Consumimos o tempo de uma forma muito rápida. Exatamente, e se calhar temos que Acalmar. abrandar um bocadinho. Abrandar um bocadinho. Mas é obrigadíssimo por este bocadinho. Olha, esperemos que possamos daqui tirar, todos nós, alguma coisa, alguma lição para as nossas vidas. Olha, eu tirei